Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa nova série Monoteísmo Prático. Nós vamos então falar sobre como a gente pode vivenciar as lições que o monoteísmo da Bíblia Hebraica nos traz na prática. Esta foi uma série muito pedida, muito requisitada por vocês, à medida em que as pessoas assistem às nossas aulas de exegese, a série O Sentido Correto, etc., e me perguntam: ok, Felipe, eu entendi, mas como é que a gente pode então extrair, sem ter uma conotação religiosa, sem estar ligado a nenhum tipo de religião institucional, como é que a gente pode extrair lições do monoteísmo bíblico, da Bíblia hebraica? Muito bem, então nós vamos tratar disso aqui nesta série. A primeira lição monoteísta, então, que nós vamos tratar aqui, abordar, é justamente a partir do capítulo 1 do livro de Gênesis. Bom, então, para que a gente possa extrair uma lição a partir deste capítulo, vamos entender aqui 4 coisas de uma forma muito abreviada. Se você quiser mais informações, você pode ir, então, à nossa série de vídeos sobre o livro de Gênesis, onde você vai encontrar bastante coisa. Mas, essencialmente, nós vamos responder aqui a 4 perguntas. Primeiro, quem é que escreveu o capítulo 1 do livro de Gênesis? Para quem? Qual foi o motivo? E qual foi o propósito? Qual foi o objetivo a ser atingido? Muito bem. O quem? A gente começa então com os escribas sacerdotais do período persa. Então, o texto de Gênesis 1, isso segundo a grande maioria dos acadêmicos, é um texto pós-exílico que foi escrito entre os séculos 5 e 6 antes da Era Comum. Nessa época, então, o povo de Judá havia recém-retornado do cativeiro babilônio e justamente esse é o público a quem esse texto se destina. E qual foi então o objetivo da escrita de Gênesis 1? Bom, para que a gente possa entender, a gente tem que lembrar então de que a mitologia semita, né, se a gente pegar os outros povos do Antigo Oriente Médio, era extremamente politeísta, né? E toda a história que é narrada no Gênesis 1, assim como outros capítulos do livro de Gênesis, como a gente viu nas nossas aulas de Gênesis, elas não são histórias novas, elas são histórias que foram ressignificadas, ou seja, a Bíblia hebraica, os escribas pegam toda a mitologia que aquele povo já conhecia, né, pegam o folclore popular, etc., usam a mesma linguagem, né, então fala-se de Éden, de árvore da vida, fala-se da ordem da criação, etc., etc., e a Bíblia hebraica, o que ela vai fazer? Ela vai pegar tudo isso que o povo já conhecia e vai dar um contorno monoteísta, vai ressignificar, vai dar um novo significado para aquilo. Por quê? Porque o povo vivia numa enorme idolatria e superstição. Então, o povo exilado tomou muito contato com a mitologia babilônia, tomou muito contato com mitologia persa, etc. E eles viviam com muito medo. Se você der uma olhada, por exemplo, aqui, no canto direito da sua tela, eu coloquei uma imagem que mostra o mito da criação do Enuma Elish, né, que é uma tábua suméria muito importante e que ilustra o quê? O deus Marduk, né, matando Tiamat, né, e a partir daí dando origem às águas primordiais divididas, né, que teria gerado o universo. E aí você pode ver que tem uma série de elementos aí, dragões, leões, etc., que faziam parte, né, das lendas sumérias, da mitologia suméria. Então, os povos daquela região olhavam para as estrelas, olhavam para as estações do ano, olhavam para movimento, né, dos mares, movimento, mesmo terremotos, calamidades, etc., né?
E eles então achavam que eles estavam habitando num mundo extremamente hostil, ameaçador, cheio de deuses, né, e de figuras que poderiam a qualquer momento se voltar contra eles. Né? Então, por exemplo, se você tivesse, né, um período de seca, isso era interpretado como se uma dada divindade fosse lá, né, e trancafiasse os celeiros dos céus e não deixasse a chuva cair. Né? Ou então a deusa da primavera ter sido capturada, né, no mundo dos mortos, ou algo nessa linha, era sempre nessa direção. Então a idolatria levava à superstição e ao medo, né? E isso alimentava todo o sistema religioso deles. Né? E isso os afastava do propósito do monoteísmo e de vivenciarem, obviamente, né, uma fé num Criador único. Então, o objetivo de Gênesis 1 é pegar tudo isso e dizer o seguinte: olha, todas essas coisas, nada disso surgiu, né, foi criado a partir de deuses, nada disso aqui são coisas, né, que vêm de lutas, batalhas cósmicas. Tudo foi criado numa ordem a partir do Criador. Né? Até a questão da luz, e dos astros, ela é invertida, né? Primeiro a luz, depois os astros. Isso não é um relato científico. A Bíblia hebraica ela não se propõe a ser um livro de ciências. Isso aqui não é um livro, né, de cosmologia, né, ou de cosmogenia. Na realidade aqui, ou de cosmogênese, né? Na realidade aqui, essa inversão, por exemplo, eu falo disso, né, num dos nossos vídeos, ela é para combater a idolatria, né, para eles não acharem que tudo vem dos astros, porque eles adoravam os astros, eles idolatravam. Então, os escribas sacerdotais desse período, preocupados com toda essa carga de idolatria do povo, fez esse relato. Isso é um resumão, né, mais ou menos, do que a gente fala nas aulas de Gênesis. Lá, né, você tem todo o acesso às referências bibliográficas, em detalhe, comparações com outros textos do período, etc. Né? Muito bem. Mas, então, foi escrito para esse povo por causa da idolatria e da superstição e com o objetivo de ressignificar, né, de contar uma narrativa monoteísta, né, para dizer, olha, escuta, tudo veio do Criador, tudo veio de uma fonte só, para de se preocupar, né, com eventos astrológicos, para de se preocupar com forças cósmicas dessa ou daquela natureza, com deuses aqui ou deuses ali, com calamidades que podem vir de cá ou de lá. Tudo foi criado pelo Criador. Né? Então, esse é o principal objetivo aqui da criação, né, do relato da criação de Gênesis 1. E qual é, então, a lição prática que a gente extrai disso, né, já trazendo para uma realidade ocidental, século XXI? Bom, primeiramente, deixar de lado a superstição. Né? Tem muita gente que, apesar de se declarar monoteísta, na realidade acaba desenvolvendo uma superstição que afasta. Né? Então são pessoas que às vezes ficam muito preocupadas, né? Então fica preocupada com o horóscopo, fica preocupada com o mal olhado, fica preocupada com demônios, né? Vive num mundo assombrado e com medo das circunstâncias. Isso é muito parecido com a realidade que eles viviam. Né? Então, isso independente da religião da pessoa, se a pessoa não tem religião, muitas pessoas acabam vivendo dessa forma. Então, quando você entende a mensagem que foi passada no Gênesis 1, de que tudo deriva do Criador, então você pode partir para a segunda parte da lição prática, que é: não tema outras forças, não tenha medo dessas coisas, não se preocupe com essas coisas, não se preocupe com outras forças, com zica, não zica, demônio, não demônio, influência astral, não influência astral. Tudo está sob o controle do Criador. Se algo existe, foi criado por ele. Então você só tem que se preocupar com ele. Ele é aquele que controla todas as coisas. Inclusive, o próprio termo Elohim, que é usado em Gênesis 1 em profusão, ele é favorável a esse tipo de entendimento. Né? Por quê? Porque ele é a força suprema, a origem de todas as forças. Né? Agora, isso também traz um lado um pouco mais difícil, né? Porque o monoteísmo ele é filosoficamente mais difícil de compreender
do que um mundo politeísta, né? Ou mesmo um mundo dualista. Muitas pessoas, por exemplo, vivenciam um dualismo, né? Então, acreditam no eterno e acreditam num outro ser maligno, né, contra quem o eterno, né, entra em embate, né? Muito típico do mundo dos persas. Né? Essa crença vem do zoroastrismo persa, né? Embora muita gente não saiba disso. Mas é muito mais difícil você entender que tudo, né, como diz Isaías, bem e mal, né, tudo está sujeito a ele, tudo está no comando dele. É lógico que isso gera uma série de questões, de indagações, né, sobre o papel do mal, sobre o sofrimento, etc. E é difícil, né, lidar com essas questões, pensar sobre isso, encontrar as respostas para isso. Né? Difícil, eu não disse impossível. Né? Então a gente não deve deixar de lado isso. Né? Por quê? Porque a gente acaba se afastando do monoteísmo, do propósito monoteísta da Bíblia hebraica. Né? Então, por mais difícil que seja, dá trabalho a gente entender que tudo vem de uma única fonte. Dá trabalho. Muitas vezes é mais fácil imaginar que você está num mundo cheio de forças antagônicas, né? Mas vale muito a pena, né? E essa é a lição. Então aqui nós temos esses 3 pontos, esses 3 elementos práticos para você nesta primeira aula da nossa série Monoteísmo Prático. Bom, então, além disso, gostaria aqui agora de falar sobre os nossos canais, para você receber mais informações, estudos, né, para você ficar antenado. Bom, o mais fácil de você, para você receber o nosso material, além, obviamente, né, do YouTube, do Instagram, é através do WhatsApp. Para você entrar, basta acessar com seu navegador monoteista.org/zap, se você quiser receber material. Se você quiser especificamente tirar dúvidas ou debater esta série, que é a série Monoteísmo Prático, então ao invés de monoteista.org/zap, você digita monoteista.org/prática, sem acento, tudo junto. Se você quiser nos seguir no Instagram, né, nós agora estamos aí a todo vapor no Instagram, é só procurar por Universo Monoteísta, né? Facebook também, facebook.com/universo monoteísta, mas eu cada vez menos recomendo o Facebook, porque o Facebook ele filtra muito conteúdo, então você vai acabar perdendo muita coisa que a gente posta. Né? Mesma coisa o YouTube, se você não ativar o sininho, você vai perder muita coisa que a gente posta. Né? E também, lembrando, né, que todo esse nosso trabalho, todo esse esforço, né, ele é mantido com doações. Então, por favor, dentro das suas possibilidades, faça a sua doação, monoteista.org/colabore, você encontra todos os detalhes de como você pode fazer para nos ajudar a fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desta série. Deixe o seu comentário, dando sugestões ou mesmo falando se você gostou ou não gostou desta série e por quê. Muito obrigado e até o próximo vídeo da série Monoteísmo Prático.